ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelo Instagram e pelo Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no nosso blog, o gentequefala.com.br. E interaja com a gente pelo WhatsApp no 973350038, de novo, 973350038, e também pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento a partir de agora os convidados desta edição, o doutor Mário Sérgio Sobrinho, procurador de Justiça, associado do movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, Mário Sérgio. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes. Estou à disposição. Agradeço ao convite. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, doutor Sérgio Madeira, médico, diretor técnico do Instituto Ética à Saúde. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Bom dia, muito obrigado, Mauro e demais companheiros da mesa. E também com a gente o desembargador federal, doutor Nino Toldo, coordenador dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região e ex-presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Seja bem-vindo, desembargador Nino Toldo. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Dr. Mário Sérgio Sobrinho, Dr. Sérgio Madeira, é uma satisfação poder participar deste programa. Vamos lá ao nosso primeiro tema do programa de hoje, que trata do seguinte: fontes que acompanham o caso da possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal dizem que o ministro Celso de Mello ficou incrédulo com o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril e que sua tendência hoje ou até amanhã, diz o ministro Celso de Mello, é de atender ao pedido do ex-ministro Sérgio Moro e levantar o sigilo da íntegra do vídeo em nome do interesse público. Segundo a apuração do jornal Estado de São Paulo, a reunião foi marcada por palavrões, briga de ministros, críticas ao STF, anúncio de distribuição de cargos ao Centrão e ameaça de demissão generalizada a quem não adotasse a defesa das pautas do governo. Mário Sérgio, eu começo com você para a sua análise. De um lado, aquele grupo que pensa... Porque o ministro Celso de Mello está prometendo até amanhã a decisão dele em relação à divulgação na íntegra ou não. Então, tem do lado aquele grupo que pensa, final de semana não chega, olha, sexta-feira não chega, o final de semana chega antes da sexta-feira. E gente querendo que o mundo acabe hoje, né? Como é que você avalia essa situação? Mário Sérgio? Essa pauta, Mauro, ela tem assim por base fundamental uma disposição do Código de Processo Penal, né? Que fala que a autoridade assegura o sigilo necessário no inquérito para elucidar o fato ou o sigilo exigido pelo interesse da sociedade. É comum ao inquérito policial a natureza sigilosa, quando ela é indispensável para se chegar, por exemplo, à autoria de um delito, à apuração de um fato criminoso, que não é exatamente a situação que é colocada aqui. Esse fato já está relativamente indicado, apontado, e nós não precisamos manter o sigilo. Aí a autoridade, no caso o ministro Celso, vai certamente, na minha concepção, verificar o que é de interesse da sociedade. Me parece que, tendo sido uma captação de imagens de uma reunião pública entre pessoas públicas, na qual, aparentemente, pelo menos, já se havia uma sinalização da gravação daquele ato, eu creio que haverá
um posicionamento em que pese oposições divergentes, como você já falou, um posicionamento do ministro Celso de Mello para colocar esse assunto a conhecimento da sociedade. Evidentemente que, a partir disso, muitas interpretações podem surgir e muitas informações também paralelas ao tema principal podem surgir. Então, talvez o ministro Celso de Mello possa modular aí um pouquinho a exibição, talvez afastando intervenções ou afirmações ou intervenções gerais de pessoas diversas dos dois envolvidos diretamente no episódio, o presidente e o ministro, à época, Sérgio Moro, para poupar, aspas, alguma exibição, imagem ou fala indevida. Vamos aguardar, né? Sexta-feira está chegando, vamos ver o que vai ser falado. Doutor Sérgio Madeira, e se essas informações paralelas presentes na reunião surgirem, como destacou o procurador Mário Sérgio, isso não terá a ver, essas informações não terão a ver com o objeto principal, que é o que está sendo investigado, a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O que fazer com essas informações paralelas? Que tipo de capítulo será aberto a partir daí? Bom, eu estou aqui numa condição inclusive no ambiente eletrônico, estou espremido aqui entre dois especialistas do direito, não é? Então, como médico, eu como posso dizer que... Doutor Sérgio, como médico, temos remédio, não? Então, acho que a política brasileira está às portas da UTI, se é que está na UTI. E pela falta de contenção usual em ambiente público do dia a dia, por exemplo, na porta do palácio, em aeroporto, aeroporto não, porque aparentemente estão viajando, mas pode conter algumas indiscrições, deve conter indiscrições que pode remeter a outros inquéritos e tal, mas eu imagino que há que se concentrar naquele processo, mas acho que é importante que no processo se avalie o todo, não é? Para ver em que o contexto das afirmações. Mas, sem dúvida, poderão ter outros desdobramentos que sejam transformados em inquéritos, eu não tenho condição de avaliar isso, mas, com certeza, se houver divulgação para o público, podem surgir saias justas em outras áreas, né? E que alguém se sentindo prejudicado, ou um setor, né? Vamos supor que tem um comentário sobre China outra vez, né? Como em algum lugar eu vi. Pode ser que tenhamos desdobramentos, mas acredito que, no mínimo, para este processo, deve ser avaliado o total da reunião, né? Certo. Doutor Nino Toldo, desembargador Nino Toldo, em quais situações uma reunião ministerial é passível de ser divulgada? Bom, Mauro, uma reunião ministerial, ela certamente trata de assuntos de interesse público. Se houver algum assunto que envolva interesse de Estado e que deva ser guardado sigilo, evidentemente que o presidente da República pode restringir isso, mas, via de regra, elas são, por tratarem de interesse público, e por isso elas são gravadas para que se guarde a memória daquela reunião, que é feita de forma relativamente aberta. E digo relativamente aberta porque não é uma reunião em que participa o público, não tem assistência, né? O que se extrai desse episódio, que, a meu ver, é lamentável, é uma falta de compostura de quem hoje está no cargo máximo da República e de alguns que
fascista. Porque existe uma certa formalidade, até diria Doutor uma Nino, certa... só um instantinho, o seu microfone está raspando em algum local, está comprometendo o... Pois não, eu vou procurar ficar aqui bem, então, sem me movimentar, para que não haja movimentação no microfone. Mas eu dizia, existe uma formalidade nesse tipo de reunião e até uma certa sacralidade daquele cargo, né, do que representa ali um ambiente desse, na minha visão de cidadão brasileiro, essa é uma reunião de ministros de Estado, é uma reunião em que se deve ter um nível elevado de conversa e de trabalho. Pelo que se vê ali, utilizou-se linguagem chula, termos vulgares para se referir a pessoas que ocupam importantes cargos da República. Então, como na linha do que disse o Mário Sérgio, um inquérito, ele, em princípio, ele é resguardado pelo sigilo. A autoridade policial deve resguardar o sigilo para alcançar o fim da investigação. E aí, também na linha do doutor Sérgio, ali a questão passa a ser de interesse público. E digo isso por quê? Porque o próprio presidente da República, quando indagado, quando surgiu esse assunto, a partir da manifestação do ex-ministro Sérgio Moro, o presidente da República disse que estava gravado e queria divulgar. Aí depois recua, aí vai a determinação do ministro de encaminhamento do vídeo daquela reunião e, em seguida, a Advocacia Geral da União pede para que não seja divulgado, alegando interesse de Estado, etc. E que depois recuou e apresentou o vídeo. Aí vem essa notícia de que o ministro está incrédulo. Eu acredito que o ministro esteja incrédulo, porque deve ter ouvido coisas ali que realmente não são dignas da República, não são dignas do que era aquela reunião ministerial. Então, evidentemente, aí digo como cidadão, o interesse realmente de que seja divulgado isso é público. E o ministro poderá restringir, todavia, aos pontos que são objeto da investigação, que são aquela alegada interferência ou tentativa de interferência do presidente da República na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Mas, se for divulgado tudo, e pelo que se ouve, certamente também haverá outras consequências. Há efeitos colaterais aí, como se houve ofensa a integrantes do Supremo Tribunal Federal, se houve ofensa em nível internacional à China e assim por diante. Quer dizer, não vai ficar só naquele aspecto da interferência ou possível interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Muito bem, você acompanha esta edição do programa Gente que Fala. Hoje, a edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, pelo 973350038 e também pelas redes sociais. Você que está no Instagram, você que está no Facebook, marque a gente, #programa Gente que Fala. O segundo tema desta edição de hoje trata do seguinte: o Supremo Tribunal Federal mudou a estratégia na análise de decisões potencialmente sensíveis ao presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia. Incluiu na pauta de ontem o julgamento da medida provisória que criou um salvo-conduto a gestores públicos, o que inclui o próprio chefe do Executivo, por eventuais irregularidades nos atos relacionados à Covid-19. Em vez de decidir sozinho, o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, encaminhou ao plenário o pedido para suspender a medida. E a sessão de ontem foi suspensa após o voto do relator, que foi contra a medida provisória. Mário Sérgio, essa mudança de estratégia é justamente deixar de lado a decisão monocrática, a decisão individual, aquela em que o ministro resolve ali sozinho, e passar isso para apreciação do plenário. Como é que você avalia? Depois a gente entra no mérito dessa MP, que é o salvo-conduto aos gestores públicos em relação a essas irregularidades, aos atos envolvendo a Covid-19. Perfeito, Mauro. A princípio,
o tribunal é um órgão colegiado. O tribunal é composto de magistrados experientes, já com longo percurso pelas lides aí jurídicas e pela vida, que decide melhor, ao meu modo de ver, quando está reunido. E sempre que possível, não havendo urgência, não havendo assim uma premência para que um dos ministros decida em situação especialmente envolvendo outros poderes, no caso aí uma medida provisória encaminhada pelo governo federal para discussão perante o Poder Legislativo, sempre que possível, eu entendo muito favorável, positivo e saudável para a manutenção desse equilíbrio de forças entre Executivo, Legislativo e Judiciário, uma decisão colegiada. O ministro Barroso já expôs, já apresentou os seus argumentos, e os demais ministros que compõem a corte, ou pelo menos uma turma, vão se manifestar também. Isso vai levar, aí, às vezes, a observar itens, lados e posições que o voto condutor, ou melhor, que a primeira análise da situação possa ter passado ao largo. Então, aos tribunais, o princípio da colegialidade é sempre muito bem-vinda, exceto, como eu falei, quando houver urgência, uma necessidade imediata ou rápida de decisão, em que um dos ministros vai assumir isso por prerrogativa da sua função, do seu encargo ali naquele momento, sua competência, e vai colocar isso para ser eventualmente ratificado ou modificado pelos demais. Mas é interessante essa alteração, e também isso é uma forma de todo o tribunal poder discutir temas relevantes que vão ser levados, vão ser devolvidos à sociedade. É isso que eu penso nesse momento. Desembargador Nino Todo, eu acho que essa mudança de estratégia ela está ligada diretamente àquele episódio em que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Foi uma decisão dele ali, individual e monocrática. Então, isso mostra uma mudança de posição, de funcionamento aí no caso, né? Mauro, não sei se teria havido uma mudança de postura do Supremo Tribunal Federal. Houve, nesse caso, um posicionamento do ministro Luiz Roberto Barroso que preferiu levar essa questão diretamente ao plenário. Eu penso que esse tipo de medida deve, sim, ser procedido desta forma. Deve-se levar a questão ao colegiado, medidas que é uma medida de impacto bastante importante para a sociedade. O que a gente vê ao longo dos últimos anos, o que se vê é um excesso de decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. A decisão monocrática, como bem disse o doutor Mário Sérgio, ela é excepcional, quando há a urgência de uma medida naquele instante, dada a situação apresentada. Quando se trata, às vezes, no caso, medida provisória, mas às vezes uma lei que é aprovada no Congresso Nacional, o ministro do Supremo concede uma liminar, uma ação direta de inconstitucionalidade, suspendendo a lei, e às vezes a lei nem ainda tem um tempo para entrar em vigor. Então, qual a urgência numa situação dessa? Nós temos um caso, por exemplo, só para ilustrar, em 2013, o ex-ministro Joaquim Barbosa, que já se aposentou, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu liminarmente durante o recesso, durante as férias forenses de meio de ano, uma emenda à Constituição, que havia sido aprovada na época, a emenda 73, que criava novos tribunais, e até hoje não foi julgada. Então, e aí, qual era a urgência naquele instante de se fazer aquilo, de se fazer? E depois foi redistribuído, caiu com o ministro Luiz Fux, a relatoria, e até hoje essa liminar não foi referendada pelo plenário. Então, são essas situações que são, e há inúmeras outras, são anômalas dentro de um processo, né, de controle de constitucionalidade. Enfim,
A situação deveria ser excepcional, tem sido regra, e agora houve um recuo. Mas será que esse recuo constitui efetivamente uma mudança de postura do Supremo? Daqui para frente vai ser feito isso? Eu digo, o ministro Marco Aurélio é crítico, pelo menos manifestou crítica a decisões monocráticas, mas ele também, algum tempo atrás, deu diversas decisões monocráticas, inclusive aquela, salvo engano, que afastava o então presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, e isso não foi cumprido lá. Enfim, esperemos que seja uma mudança de postura, mas a ver. Sim. Agora, doutor Sérgio Madeira, a questão, vamos para o mérito aqui, a questão do julgamento que está havendo lá, que é a medida provisória que cria essa espécie de salvo-conduto aos gestores públicos, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, por eventuais irregularidades em atos relacionados à Covid-19. Principalmente agora que temos aí a liberação do uso de cloroquina, hidroxicloroquina, para todos os pacientes, inclusive aqueles com sintomas leves. Qualquer problema relacionado a erros, essa MP isenta a pessoa do problema, né? Como é que o senhor avalia? Bom, essa é uma situação bastante nova e neste caso, acho que até estaria fora da medida provisória, porque eu acho que eu remeteria essa questão para o exercício ilegal da medicina. Afinal, nem o presidente, nem o seu ministro são médicos em condições de orientar qualquer uso de antitérmico ou não, embora seja mais grave do que um antitérmico essa questão, porque a citada droga, ela pode e é usada, deve ser usada sob indicação médica estrita, uma vez que ela tem riscos inerentes por exemplo, de arritmia cardíaca, além de outras complicações. Então, você usar isso num ambiente controlado para um grupo digamos que a incidência de artrite reumatoide no Brasil seja de 0,1% da população. Aí usar isso em milhões de pessoas de forma pandêmica, né, a probabilidade de você ter riscos é bastante grande. No caso específico, quem que recomendou isso são profissionais que nem médicos são. Não é? Agora, se fossem nós temos outras situações que na gestão de compras públicas para atender a própria pandemia. Né? Então, é sempre uma situação difícil, porque você imagina um secretário de Estado e, de repente, ele está assinando um compra-se ou pague-se de uma coisa que uma estrutura mais ou menos, uma escadinha para baixo, mais ou menos longa, de alguém que falou, não, está tudo de acordo, compre-se. Não é? Isso a gente tem visto acontecer com respiradores, máscaras, seja por questões de qualidade e preço. Então, é uma situação atípica, não é? E que tem que ser vista com responsabilidade. Agora, salvo-conduto e tal, são medidas gerais que são necessárias às vezes, mas tem que ser usado com responsabilidade, com consciência, né? Está pressuposto coisas que o direito nem outras ciências conseguem controlar, que é a boa-fé, não é? Doutor Sérgio Madeira, por que, na sua avaliação, esse episódio da cloroquina ganhou ares ideológicos? Essa espécie de guerra fria ou até guerra histérica, né, nas redes sociais que a gente tem observado? Bom, Mauro, por que exatamente eu tenho dificuldade de... como profissional de uma visão de saúde, né, a gente nunca tem uma causa só para um problema, é um conjunto, né? As doenças são
fatoriais, a um conjunto da questão socioeconômica, da alimentação, da família e tal. Por que essa situação se transformou? Bom, em parte, em polêmica, em parte porque há uma ansiedade de todos nós, da população, do país, do planeta, né, de encontrar uma resposta boa. Há quase 60 dias, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, nossa, que bom, porque é uma droga já conhecida, que tem, apesar de provocar arritmia, ela tem um uso com segurança sob condições de controle. Então, na minha experiência, quando você vai falar com uma pessoa que tem problemas, ela retém, numa primeira conversa, aquilo que ela quer ouvir. Não é? Então, a população queria ouvir uma coisa boa. Então, alguém usou essa questão. Não é? Quer dizer, o primeiro foi o Trump, um cientista lá de Marsella, depois o Trump, e depois, imagina que a gente ia ficar atrás. Não é? Então, se tivesse uma droga dessa que o cara tomava e fosse igual um preservativo, dá para sair pela rua, isso atende o meu projeto político, não é? E aí o outro, quer dizer, os opositores caíram matando, até porque, do ponto de vista de ciência, está completamente errada essa opção. Eu fiz essa pergunta, doutor Sérgio Madeira, porque a gente fica se perguntando, nós leigos, onde é que está escrito, onde é que está dito, quem é que afirmou que a cloroquina serve para a Covid-19, um remédio que serve para malária, que serve para lúpus, que serve para outras coisas, e de repente, não, ela serve para a Covid-19. Ontem o ex-ministro Mandetta disse numa entrevista à Globo News de um possível decreto que o presidente Bolsonaro iria assinar para mudar a bula da cloroquina, dizendo que o remédio serve para a Covid-19. Quer dizer, alterar uma bula por um decreto presidencial? Bom, eu não consigo enxergar essa capacidade, a menos que a Terra seja plana. Aí, se a Terra for plana, talvez o horizonte você consegue dominar, não é? Seria a última aberração mudar a bula por um decreto político-administrativo. Não tem essa possibilidade. Não é? Nós estamos... se alguém acha que nós não estamos tendo uma visão científica da epidemia, é claro que sim, mas se chegarmos a isso, então será o fim, né? Podemos fechar a Anvisa, né? E no plano internacional, as outras agências todas de controle de segurança de medicamentos, né? A discussão do uso da cloroquina surgiu a partir de algum trabalho que foi publicado na China, que alguém experimentou lá. Sabe-se lá por quê? Não sei exatamente. Posteriormente, um microbiologista, um médico que lida com bichinhos pequenos em Marsella, também se investiu de segurança, um teste que ele fez com 24 pessoas e saiu ao mundo. Ele participava de um comitê de experts do governo francês, e a hora que essa questão ficou patente que não ia muito para frente, ele até foi excluído do alto comitê de sábios franceses, que davam apoio lá, mas a polêmica continuou, foi para os Estados Unidos e alguém aqui no Brasil, né, pegou essa questão. Sim. Né? A origem é de um trabalho da China, posto na mídia por um francês, e daí para frente. Mas nessas últimas semanas e nas próximas, vão chover demonstrações, infelizmente, não é? De que a cloroquina não tem nenhum efeito de mudar a evolução dos pacientes de Covid. Ainda que eu gostaria
que essa questão fosse ao contrário, porque a droga é barata, ela existe, então descobrir uma droga já existente seria o sonho, né? Porque a vacina, no uso das populações, deve, no Brasil, se tudo der certo, demorar 18 meses ou 24 meses ainda. Procurador Mário Sérgio, eu entrei nesse aspecto desses ares ideológicos que tudo isso agora tem, porque fica parecendo que quem gosta do Bolsonaro, quem apoia Bolsonaro, toma cloroquina, e quem não gosta do Bolsonaro vai ter que tomar tubaína. Essa é a grande conclusão que a gente chega. Mauro, nós temos que preservar a ciência, não é? E, além da ciência, o diagnóstico médico. O médico vai avaliar junto com o seu paciente também, a informação consentida do paciente é muito importante nesse quadro todo. Evidentemente, como o doutor Sérgio Madeira pontuou, qualquer médico, qualquer indivíduo, qualquer nação gostaria de ter um remédio, um antídoto que pudesse enfrentar essa doença que se espalhou pelo mundo. Estamos tateando em vários campos, né? E a medicina, a ciência, as experiências precisam seguir, mas com segurança, e também sem interferências indesejadas no campo da ciência ou da medicina. Eu penso que nós temos que, voltando um passo atrás, né, reunir a força, o poder do governo federal, dos governos estaduais e municipais com a saúde e a medicina para oferecer, para proporcionar à população o melhor cuidado possível frente à tecnologia existente, para que não haja perda de vidas desnecessárias, nem pela doença e nem pelo remédio, né? Isso já é um princípio da medicina, né? Quando o remédio for maléfico ao paciente, ele tem que ser evitado, ele tem que ser, não tem que ser diagnosticado, não tem que ser prescrito, né? Então, vamos voltar à base da medicina, talvez que a gente encontre uma solução ou uma saída boa para essa questão. Doutor Nino, desembargador Nino, para sua conclusão em relação a esse tópico, o senhor acredita numa judicialização desse tema agora, a cloroquina liberada para todo mundo? O que pode acontecer agora, daqui para frente? Há possibilidade de questionamentos na justiça em relação à liberação disso? Bom, Mauro, eu gostaria, antes de responder isso, mencionar uma frase que você utilizou, a questão de quem é a favor de Bolsonaro usa cloroquina, quem não é toma tubaína. Essa parece até foi uma frase dita por ele mesmo. É uma frase que me dá, essa e tantas outras, uma tristeza, porque é a comprovação da falta de visão de estadista, a falta de visão de liderança. Nós temos uma falta de liderança absoluta neste país hoje. É triste dizer isso. Eu não digo isso por criticar, apenas por uma constatação como um cidadão que ama este país. Nós não temos... E os níveis de governo, federal principalmente, mas estadual e municipal, têm batido cabeça, com perdão da expressão, nessa questão. Então, isso gera uma insegurança enorme na população. Enorme. Porque em quem acreditar? Eu acredito na ciência, eu acredito naquilo que é dito pelas autoridades sanitárias, autoridades médicas deste país. E não autoridades, quando eu digo autoridades, não são apenas aqueles que estão investidos no poder dentro do poder executivo. E isso já houve a demonstração. 2 ministros de saúde que saíram em curto tempo, a partir do início da pandemia, porque há um conflito aberto dentro do próprio governo federal a respeito do uso de medicamentos e como se lidar com a doença.
A autoridade médica, para mim, são, como o doutor Sérgio aqui, são as pessoas que entendem efetivamente do assunto e que podem dar uma palavra de alento. Agora, quando se espera uma palavra de alento que venha do chefe do Poder Executivo Federal, o que vem? Vem piada, vem brincadeira. Quando se atinge um determinado número de mortes, ele diz, e daí? Então, esse tipo de coisa é muito ruim e gera, portanto, muita insegurança. Judicialização a respeito do tema poderá haver. Agora, essa notícia de que poderá, por decreto, alterar a bula do remédio, com base no que o presidente da República faria isso? Isso tem que ter, eu não é uma área que eu conheça tão bem, mas penso eu, para que se altere uma bula, para que se altere protocolos de utilização de remédios, isso não é uma coisa simples. Isso tem que estar muito bem demonstrado, comprovado, e não só a nível nacional, a nível internacional. Os laboratórios que desenvolveram a droga, os governos, as autoridades de outros países, da comunidade internacional, que demonstram que aquela droga é efetiva para aquele tipo de doença. Não pode ser pela idiosincrasia do presidente, pela vontade dele que ele quer. É óbvio que isso tudo tem uma explicação num sentido de que todos querem uma solução rápida para os problemas. Então, lógico, todo mundo gostaria que aparecesse um remédio, bom, acabam todos os problemas, mas não é assim. Não é assim. A ciência ela evolui não com tanta velocidade, às vezes com muito sacrifício. E eu me lembro uma frase também que aprendi, que ouvi uma vez, e acho que ela é muito pertinente pelo que nós estamos vendo, que é a seguinte: para todo problema complexo existe uma solução simples e errada. Então, não se lida com um problema dessa magnitude com uma solução. Quer dizer, se a cloroquina fosse o remédio próprio para isso e que solucionasse o problema, então já estaria sendo utilizado internacionalmente, no mundo todo. Quer dizer, nós temos bilhões desculpe a expressão e a minha indignação até com isso, nós temos milhões de imbecis nos governos do país, nas autoridades sanitárias do mundo. Nós somos imbecis, quer dizer, parece que o nosso... seu fone está raspando, desculpe, eu me o microfone acaba... É que eu me empolguei. Porque isso me causa tanta indignação, esse desrespeito à ciência, esse desrespeito aos cidadãos e o desrespeito à memória dos que se foram por conta dessa doença e das famílias que permaneceram sofrendo a perda dos seus entes queridos. Então, quando se espera de um presidente da República que tenha uma postura de presidente da República e dê algum alento para os cidadãos, o que ele faz? Brincadeiras. Me desculpe, mas aqui eu digo não como desembargador, não como membro do judiciário, nada disso. Eu estou falando como cidadão brasileiro. Nessa condição que estou aqui, Mauro. Me permita, com licença de todos os ouvintes, telespectadores, esse desabafo como um cidadão que está aqui procurando cumprir o seu distanciamento social e, ao mesmo tempo, vendo, por parte de autoridades do governo, a burla a essa tentativa de minimizar o impacto dessa doença que é tão ruim para todos. Muito bem, você acompanha o programa Gente que Fala de hoje pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 em Santos e também pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, marcando a gente com a hashtag Programa Gente que Fala. Temos perguntas aqui do público, participante, tanto os ouvintes das rádios quanto os internautas aqui nas redes sociais. Mas antes disso, nós vamos aqui para a abordagem de mais um tema. Os auditores da Vigilância Sanitária apreenderam 12.135 testes rápidos para a detecção da Covid-19 em uma farmácia do Distrito Federal. Conforme uma denúncia anônima, a drogaria vendia cada caixa de testes rápidos por R$ 3.500, o que é proibido pela legislação. Recentemente, a resolução número 377 de 2020 da Anvisa autorizou que as drogarias realizassem o teste por meio do profissional habilitado, que é o farmacêutico. Mas elas não podem comercializar para pessoas físicas ou empresas. O que te parece isso, doutor Sérgio Madeira? Aliás, isso veio de uma denúncia anônima. Se isso estiver acontecendo aí pelo Brasil afora, a dificuldade de fiscalização é tamanha, hein?
Essa situação era até previsível que viesse a acontecer, né? Acho que não demorou nem uma semana para a disponibilização dos testes em farmácia para a gente ver esse resultado. Os testes de farmácias disponíveis para farmácia são aqueles, o autoteste, onde uma senhora compra um teste de urina e coloca a urina num dispositivozinho de plástico, coloca um reagente, desenvolve uma reação e dá lá se a pessoa está grávida ou não. Isso aí é uma coisa, né? Ou então os testes de dosagem de açúcar no sangue, que vai uma gotinha e tal. Entretanto, os testes do COVID, o chamado teste rápido, é uma plaquinha de plástico onde você tem que pôr o sangue com os reagentes e ela vai desenvolver, depois de 15 minutos ou 20 minutos, uma reação que me dá uma avaliação. Se aquele indivíduo respondeu bem, responde, já teve um conhecimento, o corpo dele já reconheceu um vírus específico ou não. Muito bem. Para que eu chegue a este resultado, eu tenho, na epidemia do Covid, uma série de cuidados. Não é um teste do qual se tem uma experiência de mais de 20 anos, como os de açúcar e os de gravidez, é uma coisa nova, e a Anvisa, muito corretamente, aprovou estes testes em farmácia para serem executados por um profissional na farmácia, o farmacêutico responsável. Até porque tem cuidados de paramentação, que ele vai se relacionar comercialmente, mas tecnicamente, com alguém que pode estar contaminado ou não, e mesmo que a farmácia venha a ser um polo de distribuição de novas infecções. Então, o teste, ele é bem-vindo, porque ele expande uma possibilidade, mas ele necessariamente exige um profissional habilitado para fazer vamos dizer, os procedimentos físicos e depois ajudar na leitura, dizer assim, olha, o resultado é tal. Do contrário, você vai ter falsos negativos, falsos positivos. Imagina alguém não preparado, o pasticho que vai fazer em casa e aí o resultado dá inconclusivo. Então, não é para ser vendido nem a empresas que não sejam serviços de saúde ligados com diagnóstico, nem a empresas que fabricam, você pega lá, uma indústria automobilística vai comprar e fazer o teste lá, nada disso. Ela é um procedimento de diagnóstico para ser colocado na mão de quem tem esse conhecimento. Então, se a farmácia está vendendo para terceiros, para um usuário que está passando, é errado. Sim. Mais um tema aqui no programa Gente que Fala de hoje, gente do MPD que Fala, todas as quintas-feiras, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Sob as diretrizes do isolamento social, os grupos de alcoólicos anônimos pelo mundo trocaram as reuniões presenciais por encontros virtuais. Durante o isolamento, esses encontros são uma alternativa para usuários de álcool e drogas, já que a reinserção social é parte importante do tratamento de dependência química. Segundo especialistas, a pandemia do coronavírus e a enxurrada de indefinições que ela produz tornaram-se um perigoso gatilho para o consumo de bebidas alcoólicas dentro de casa. Procurador Mário Sérgio Sobrinho, tem dado resultado para os grupos de alcoólicos anônimos esse trabalho de reuniões virtuais durante esse período? Como toda a sociedade, a recuperação também precisou se adaptar ao novo momento, ao momento da pandemia com o isolamento social. A recuperação que é feita em grupos de mutuajuda como Alcoólicos Anônimos é uma recuperação que está fundada no apoio que se recebe do companheiro que passou pelo mesmo problema do alcoolismo, por exemplo.
também se funda ali na troca de experiências, de informações, e o cara a cara, o olho no olho, o cumprimento, o abraço, são muito frequentes nas salas de Alcoólicos Anônimos. Com a pandemia, com o isolamento social, nós precisamos ousar. E Alcoólicos Anônimos ousou dentro de uma tecnologia que já existe e colocou aí as reuniões para se realizarem no ambiente da internet, usando aplicativos, Mauro, como você está usando aqui nesse programa, nessa transmissão ao vivo, para que pessoas em diversas localidades, sem expor a condição de saúde, pudessem, de um modo seguro, trocar essas experiências. E há um dado a mais, que é a questão do necessário anonimato para o alcoólico em recuperação, porque o anonimato preserva e protege essa pessoa de eventual exposição indevida. E se procura também usar aplicativos, usar ferramentas da internet que deem essa prerrogativa para que não fique ali exposto dados. Se recomenda, inclusive, aos participantes que não façam gravações das reuniões em ambiente de internet, quando é uma reunião de recuperação em Alcoólicos Anônimos, por exemplo. Procurador Mário Sérgio, vamos guardar aqui a relatividade dentro dessa questão, que tem gente que tem a possibilidade, a universalidade da tecnologia não é total, né? Então, tem gente que tem a possibilidade disso, tem gente que não tem. Qual é a alternativa para quem não pode estar numa reunião virtual, justamente para tentar o caminho deste momento que não permite o presencial? Excelente, Mauro. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham forças, experiência e esperança para resolver o problema comum que cada um deles tem com o álcool e para ajudar outras pessoas a se recuperarem do alcoolismo. No caso da impossibilidade, existe a troca de correspondência direta entre a pessoa que é alcoólica, que não pode ir por uma cirurgia, por exemplo, que fez a reunião. Ele pode se comunicar por telefone, existem linhas de ajuda, existem também a literatura de Alcoólicos Anônimos, que é muito rica. O livro Alcoólicos Anônimos, que é o conhecido livro azul, ou para os americanos o Big Book, ele traz ali muita referência, muita informação e muita força para a pessoa que está abusando do álcool. E o momento de pandemia, infelizmente, leva as pessoas, mesmo aqueles que não têm problemas com o álcool, a abusar. E esse abuso pode ser o início, o indicativo que aquela pessoa realmente tem ali necessidade de um apoio. Então, quando não podemos ir às reuniões presenciais, o alcoólico recomenda que ele ligue para um outro alcoólico, que ele converse com ele, que ele busque a literatura, e também, às vezes, recursos menos sofisticados, como as mensagens de WhatsApp têm sido usadas. Grupos como Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Associação Antialcoólica, Naranon e Alanon estão usando os mesmos recursos, Mauro, que Alcoólicos Anônimos está usando, e isso está sendo bom para a recuperação das pessoas. Doutor Sérgio Madeira, procurador Mário Sérgio e desembargador Nino, eu tenho aqui várias perguntas que chegam pelo WhatsApp, que chegam pelas redes sociais. Eu vou fazê-las a partir de agora e pedir, por favor, a objetividade de vocês. São 8 perguntas aqui que eu tenho por enquanto. Para a gente fazer aqui com alguma brevidade, com objetividade, por causa do nosso tempo e para que a gente consiga atender a todos. Doutor Sérgio, a Carolina Brunen está no Facebook, pergunta como é que fica a questão do uso da cloroquina em relação ao Código de Ética Médica. O senhor já passou mais ou menos um pouquinho essa questão antes. O que dá para acrescentar neste ponto? Bom, o Código de Ética Médica, extrapolando para mais do que cloroquina, né, indica que o médico faça uso de um medicamento com base na ciência, com base até na legislação mesmo. Quer dizer, o uso de um medicamento é possível no Brasil quando ele tem registro na Anvisa, ou
mesmo que ele não tenha registro na Anvisa, que o médico assuma a responsabilidade. Agora, ele assume a responsabilidade e tem que responder por ela depois. Então, se der alguma complicação e tal, o médico vai falar, bom, eu fiz porque era um estudo, um uso compassivo, esta pessoa ia morrer em 3 semanas, então eu tentei isto. Bom, talvez seja admissível, dependendo do todo. Então, mas para a cloroquina, não há nenhum suporte disso. Então, do ponto de vista ético, não dá para você colocar como uma situação normal, né? Isso terá que ser visto caso a caso. Sim. Mas não tem suporte técnico. Por favor, é definitivo isso. Kátia de Santo Amaro, na zona sul da capital. Desembargador Nino Toldo, ela pergunta a sua opinião sobre a imposição de uma quarentena para juízes que queiram se candidatar a cargos políticos. Bem brevemente, desembargador, por favor. Olha, muito brevemente, eu digo o seguinte, eu não sou favorável a que um magistrado deixe a magistratura para ingressar na política. A magistratura, ela pressupõe a base de toda a imparcialidade. Então, quando o magistrado sai da carreira para ir para a carreira política, eventuais decisões que ele tomou no exercício da magistratura podem ser questionadas sob o ponto de vista da falta de imparcialidade. Então, eu acho que, agora, como cidadão, ele pode pretender isso, então não vejo, não sou contra a ideia de se impor uma quarentena nessas hipóteses. Procurador Mário Sérgio Vitor, em Diadema, pergunta se você sabe como anda o projeto do ministro da Economia, Paulo Guedes, de aumentar o tributo sobre álcool e tabaco. Eu não tenho exatamente o pé desse andamento, mas eu sei que a ideia já foi discutida e ela é muito importante para o país, não só em momentos de pandemia, mas em situação normal. O aumento de imposto reduz a oferta, reduz que haja a venda, porque o preço é um fator limitador. Então, seria importante que a sociedade discutisse e que o governo adotasse uma postura bem equilibrada para que houvesse a possibilidade de aumentar, em determinadas situações, o imposto de álcool e das drogas. De álcool e do tabaco. Doutor Sérgio Madeira, Daniel Ortiz, pelo Facebook, ele acompanha a gente, pergunta por que alguns países sul-americanos como Uruguai, Paraguai e Argentina tiveram mais sucesso que o Brasil no controle da Covid-19. Foi só pelo isolamento social? Bem objetivamente, doutor Sérgio. Bom, de novo aqui, são situações multifatoriais, né? Inclui a adoção de isolamento, mas também existem situações de isolamento geográfico destes países. Então, de repente, você tem um povoado incrustado na montanha e não tem fluxo de pessoas para lá por situações de dificuldade de transporte e outros. A comunicação talvez não seja fluida como a gente está vendo, fluido na expressão da palavra, como acontece na Amazônia, não é? Onde de Manaus vai pelos rios, por sistemas de transporte, alguém contaminado, com sintomas ou não, e espalha esse vírus. Nos países vizinhos, isto não ocorreu, até a introdução de vírus de fora por turistas que lá chegaram e tal, também não ocorreu. Então, esses países estão mais protegidos. Ou então, uma coisa que temos que considerar, né, é a capacidade dos sistemas públicos locais de identificar, reconhecer e registrar, não é? Quer dizer, precisamos conhecer de cada país, e eu não conheço, a mortalidade nesses meses, se ela é igual aos anos anteriores, né? Existe uma correlação. Mas aí eu não tenho o domínio da epidemiologia na América Latina. Aliás, nem no Brasil, mas
na América Latina, como é que as coisas, o porquê que as coisas não aconteceram. Correto. Vera Lima está com a gente no Instagram, pergunta para você, procurador Mário Sérgio, como anda a transparência na política brasileira em questões como, por exemplo, contratos emergenciais dos estados na pandemia e o cartão corporativo da Presidência da República? Ela deve ser a máxima possível. A transparência é necessária, desejável, e a sociedade, por meio do Ministério Público, dos órgãos de controle, controladorias, ouvidorias, precisa se manifestar. Então, quando a gente tem notícia de desvio, de malversação dos recursos públicos, é importante que, como cidadão, levemos esses dados às autoridades e as autoridades tomem por sua própria força as providências necessárias. Importante isso, viu? Hélio Aldevino está no Facebook com a gente. Desembargador, ele pergunta sobre o FGTS, 1999-2014, ele pergunta, podemos dar entrada com uma ação no Tribunal Regional Federal e quando haveria prescrição? Ele deve estar falando, o desembargador Nino, do pagamento das diferenças do FGTS, acredito. Infelizmente, esse assunto específico eu não estou mais... eu atuo em turma criminal e eu não estou a par especificamente do tema, mas já houve, se me falha a memória, houve tentativa houve acordo, houve sobre isso coletivo, mas eu, infelizmente, me desculpe o nosso ouvinte, eu não tenho o conhecimento específico do tema hoje, como é que está essa situação Até onde eu acompanhei, até onde eu tinha informação, eu não sei, eu não tenho maiores detalhes, outros detalhes agora. Essa questão está no Supremo Tribunal Federal, o trabalhador tem que constituir um advogado e ele vai dar entrada, sim, mas é uma decisão que está parada no Supremo Tribunal Federal. Se for uma questão até 60 salários mínimos, ele se dirige diretamente ao Juizado Especial Federal, pode até atuar sem o advogado, né, nesses casos, no juizado. Mas me desculpe, mas essa, infelizmente, eu não vou conseguir responder, porque não é um tema que eu tenha ele de cabeça. Eu precisaria fazer uma pesquisa. E uma última questão aqui, a Jéssica Morena está no Facebook, ela pergunta para todos, mas eu vou dirigir para você, Mário Sérgio. Ela disse que ela está com problemas no auxílio emergencial, ela é mãe solo, diz aqui, foi aprovada, mas querem pagar os R$600 sem explicar por quê. Ela teria direito aos 1.200. O que ela pode fazer? Ou é o doutor Nino que pode responder? E ela também faz vários comentários contra os governantes, enfim, né? Ela está assim, revoltada com essa questão. O que ela pode fazer? Quem pode responder? Para a gente encerrar, que o nosso tempo já está em cima. Doutor Nino quer responder? Bem, se puder responder essa, Olha, eu penso que essa cidadã ela tem que dirigir uma reclamação à ouvidoria da Caixa, demonstrando a condição dela de mãe, receber os R$600 e pleitear a diferença, e que esperemos que as autoridades possam atendê-la rapidamente. Caso não, ela buscar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, se ela estiver em São Paulo, para ter uma orientação jurídica adequada para essa situação específica. Muito bem, gente. Um agradecimento a todos pela participação nesta edição do Gente do MPD que Fala, hoje, quinta-feira, que é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. A gente não vai ter tempo aqui para as despedidas, mas o agradecimento ao Procurador de Justiça, Mário Sérgio Sobrinho, ao médico doutor Sérgio Madeira e ao desembargador federal, doutor Nino Todo. Também não tenho tempo técnico, não tenho tempo aqui mais para a leitura da ficha técnica, só o agradecimento a você, ouvinte e espectador, que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.